mas a gente não entra nem muito no mérito se é ou não importante no direito do trabalho como um todo. Mas se cai bastante no exame de ordem, a gente precisa estudar em ponto final, e é o que a gente vai fazer. Então, interrupção e suspensão do contrato é um tema muito cobrado, férias tem no meio, a gente precisa analisar tudo isso com bastante atenção, tá? Então, anote no caderno, pode vir aqui, isso, anotem esses dois temas, interrupção e suspensão do contrato individual de trabalho e férias. Interrupção e suspensão do contrato individual de trabalho e férias. Vamos lá. Então, o primeiro tema, pessoal, que a gente vai estudar, um pouquinho mais escuro aqui, o primeiro tema é esse tema da interrupção e suspensão do contrato individual de trabalho. Nessa altura do campeonato, nós já estudamos o contrato individual de trabalho, na sua teoria geral, os seus aspectos mais importantes, e nós temos aqui a interrupção e a suspensão do contrato. Muito bem. O tópico 1, pessoal, é o tópico da introdução. Introdução. O que você tem que saber sobre esse assunto de maneira introdutória? Primeiro, é o princípio fundante. Você já vai entender que é o princípio, você vai anotar, da continuidade da relação de emprego. Então nós temos aqui o princípio da continuidade da relação de emprego. Professor, não entendi. Já adiantando matéria, tanto na interrupção quanto na suspensão do contrato, se você quiser anotar, nós não temos, pessoal, extinção do contrato. Eu vou repetir. Tanto na interrupção quanto na suspensão do contrato, nós não temos extinção do contrato. O contrato, ele continua. Então, esse princípio, que ele foi alinhavado lá atrás pelo saudoso juiz uruguaio Américo Rodrigues, um dos grandes princípios do direito do trabalho, é justamente esse, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. O contrato está interrompido. O contrato está suspenso. Tudo bem. Mas ele não está extinto. O que, na verdade acontece, vem aqui na lousa, o que ocorre, pessoal, é a interrupção ou a suspensão dos efeitos principais do contrato. Dos efeitos principais do contrato. Dos principais efeitos do contrato. Então, o que, na verdade, acontece é a interrupção ou a suspensão dos efeitos principais do contrato ou dos principais efeitos do contrato. Muito bem. E caso ocorra a despedida sem justa causa nessas hipóteses que nós veremos, cabe o quê, pessoal? Cabe o ajuizamento da reclamação trabalhista pleiteando a reintegração ao emprego. Eu vou repetir para você que está anotando, tá? Caso ocorra a despedida sem justa causa, numa hipótese de interrupção ou numa hipótese de suspensão, cabe o ajuizamento de reclamação trabalhista pleiteando a reintegração no emprego. A gente ainda não vai analisar agora se o período que ficou fora paga ou não paga salário, que é uma diferença importante. Mas por hora é isso. Então, o que a gente aprendeu até agora? Tanto na interrupção quanto na suspensão, o contrato não está extinto. Na verdade, o que interrompe ou suspende são os efeitos principais do contrato, mas se ocorrer despedida sem justa causa, nessas hipóteses, cabe o ajuizamento de reclamação trabalhista e a reintegração ao emprego. Vem aqui na lousa. O que você vai estudar, pessoal? Você vai dar uma estudada nos artigos 471 a 476, letra A da CLT. Artigos 471 a 476, letra A da CLT. Abra, por favor, pessoal, na CLT, lá no artigo 471, por favor, artigo 471. Vamos ler o texto. Então você tem aqui, ó, só para você entender, claro que a gente vai ler tudo, mas só o 471 para você entender o que eu tô falando. Começa lá, capítulo 4, da suspensão e da interrupção. O texto do artigo 471 diz: ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua anuência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencer a empresa. Percebe o que eu tô dizendo? Então a ideia é justamente essa, pessoal. Qual? Como o contrato está extinto, mas ele se mantém, o que acontece nesse período que o empregado está afastado, quando ele retorna, ele tem direito a todas essas vantagens, tá bom? Então, voltando aqui no quadro, vale a pena você dar uma lida nessa base aqui, é da base do artigo, dos artigos, na verdade, 471 a 476, letra A da CLT, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos avançar. O que a gente tem que estudar, pessoal, até agora é o seguinte, ó, nós temos que estudar, e você vai fazer isso, tá? O que normalmente cai no exame de ordem, e eu vou passar um esquema para que você acerte, e esse é o nosso objetivo, todas as questões cobrando isso. O que você tem que saber é, eles cobram semelhanças, diferenças, exemplos e exceções. Semelhanças, diferenças, exemplos e exceções. Certo? Com isso, que eu vou começar a passar agora, você vai entender muita coisa, tá? E você vai conseguir, aí que é o que a gente quer, aí a tão sonhada aprovação, tá? Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui tópico 2. Vou montando aí, vai montando o seu caderno. Quais são as características da interrupção? Porque realmente, se você conhece as características da interrupção, e uma delas é a principal, sem dúvida nenhuma, isso faz toda uma diferença na hora de quando eles cobrarem isso na prova, você, por onde você sai, para onde que você vai. E nós temos aí 5 características da interrupção do contrato. 5. Primeira, pessoal, A é a manutenção do vínculo empregatício. Algo que eu já passei para vocês e eu vou repetir. Como nós temos a manutenção do vínculo empregatício, o que não cabe aqui, pessoal, para você notar? Não cabe a despedida sem justa causa. Então nós temos a manutenção do vínculo. Então, portanto, não cabe a despedida sem justa causa, porque o vínculo é mantido. Claro, pessoal, presta atenção. Cabe despedida por justa causa, sempre. Eu vou repetir.
Cabe despedida por justa causa? Sempre. A justa causa, ela quebra a fidúcia necessária para a continuidade do vínculo empregatício. Então a justa causa quebra interrupção, quebra suspensão, quebra estabilidade, quebra garantia de emprego. A justa causa quebra tudo. Não que você não possa, eu tenho no escritório, entrar com a ação pedindo judicialmente a conversão da justa causa em sem justa causa. Tá? Mas você tem uma proteção contra a despedida sem justa causa. Tá? Segunda característica. B. O empregado, ele não presta serviços. Então temos aí a manutenção do vínculo e o empregado não presta serviços. Manutenção do vínculo e o empregado não presta serviços. Então, por hora, não pode ser despedido sem justa causa e não trabalha, tá? Terceira característica, pessoal. Vamos lá, que é a principal. É o pagamento dos salários do período. E pode marcar, sem dúvida nenhuma, essa é a principal característica. Essa é a principal característica. Então vamos destacar bem aqui. E macete para você decorar. Ó, interrupção paga. Interrupção paga o salário. Interrupção paga o salário. É besta, mas ajuda. Então, até agora, deixa eu passar um outro macete também. Alguns dizem assim, a interrupção, ela é o sonho de qualquer empregado. Você vai entender por quê. Porque não pode ser mandado embora sem justa causa, não trabalha, recebe salário, e essa característica ela chama muita atenção, porque se você olha a origem da palavra salário, dentro de hermenêutica e exegese, se você fizer uma análise etimológica, o que nós temos? Que em que pese o fato de você não trabalhar, você recebe salário. E salário vem do latim salarium, que significa sal, que era a moeda de troca em Roma. Então, eu oferto a minha energia de trabalho, e eu tenho em contrapartida o sal, que é o salário, que é a contraprestação, que é a atribuição. Então aqui eu estou falando de hipóteses que pese o fato de não trabalhar, acaba recebendo o salário. Chama atenção. Mas um instituto é uma proteção ao trabalhador. Tá? Em algumas situações, isso é possível. D. Você tem o cômputo do período no tempo de serviço. Você tem o cômputo do período no tempo de serviço. Pessoal, eu não entendi. Por que isso é importante? Pensa, lá na frente, por exemplo, vai dar uma entrada numa aposentadoria junto ao INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Vale a pena ou não vale a pena, pessoal? Claro que vale a pena. Então, olha só que interessante. Não trabalha, não pode ser mandado embora sem justa causa, recebe, computa, e ainda mais uma característica interessante, a gente vai ver exemplos, tá? Você tem os depósitos do fundo de garantia. Deposita o fundo de garantia. Então, mantém o vínculo, não trabalha, recebe, computa, recolhe. Mantém o vínculo, não trabalha, recebe, computa, recolhe. Mantém o vínculo, não trabalha, recebe, computa, recolhe. Temos aí as características da interrupção. Qual que é a principal característica da interrupção, pessoal? Em que pese o fato de não trabalhar, recebe. Não trabalha, recebe. Não trabalha, recebe. Não precisa notar agora que a gente vai ver exemplos, mas eu acho que o exemplo mais fácil que tem, só adiantando a matéria, é o exemplo geralmente das férias, que é tema também da aula. Pode voltar aqui no quadro, olha só. Nas férias, mantém o vínculo, mantém. Não trabalha, bom, em tese não deve trabalhar, não trabalha. Recebe, recebe. Computa, computa. Recolhe. Quando eu falo aqui, pessoal, do recolhimento do fundo de garantia, os depósitos, 8% até o dia 20 de cada mês, tá? Se você quiser dar uma olhadinha nisso aqui já para adiantar a matéria. Ah, eu tenho dúvida dos depósitos do fundo de garantia, claro? Ó, dá uma olhadinha lá, dá uma estudada em todo o artigo 15 da lei 8.036 de 1990. Dá uma olhada no artigo 15 da lei 8.036. Se você quiser abrir, já que a gente aproveitou e falou disso, por isso que aula de AUB eu vou montando de cabeça, claro que eu venho ela toda preparada, mas eu gosto de ir montando na hora, para ir trazendo também as informações. Abra lá, pessoal, por favor, lá na lei 8.036, vai lá no seu material, abra na lei 8.036, vamos ao artigo 15, vamos ver o texto. Lembrando que o caput ele foi alterado pelo advento da lei 14.438 de 2022, tá? O que diz o texto? O texto fala assim: para os fins previstos, pode voltar aqui, por favor, para os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, e mudou. Antes era até o dia 7 de cada mês, agora até o dia 20, fala o texto. Até o 20º dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração, então já caiu no exame de ordem também, a base de cálculo para eu depositar o fundo de garantia 8% da remuneração e não salário. Lembrando que a gente vai estudar remuneração igual salário mais gorjetas, eu falei isso lá na aula em que nós trabalhamos os requisitos do vínculo, incluída na remuneração as parcelas que tratam os artigos 457, 458 da CLT e a gratificação natalina, tá? Então, eu deposito 8% até o dia 7. Uma conta de padaria, o quanto você ganha por mês é o que tem por ano de fundo de garantia. Então, vamos imaginar que você ganha 3 mil reais por mês, arredondando. No final do ano, você tem 3 mil de fundo de garantia. Por quê? 8% vezes 12 dá 96%, mais a correção e tal, arredondando, você tem, entre aspas, um salário por ano, em que pese o fato da base de cálculo será remuneração, tá? Bom, vamos falar agora 3 das características. Vamos falar agora das características da suspensão. Vamos falar agora das características da suspensão e também 5. Eu vou usar a mesma ordem e a gente vai comparando, tá? Vamos lá. Características da suspensão. Bom, a primeira característica empata. Você tem aqui também a manutenção, vamos lá. Você tem a manutenção do vínculo empregatício. E como nós temos a manutenção do vínculo empregatício, o que não cabe, pessoal? Não cabe a despedida sem justa causa. Cabe a despedida por justa causa? Sempre. Sem justa causa, não. Então até que igual. Lembra que eu falei que a gente vai ver semelhanças entre os dois? Essas duas características, se você quiser anotar, depois eu vou anotar também, são semelhanças. Segunda característica, B, que é igual. O empregado, ele não presta serviços. Então, o empregado não presta serviços. Então, se eu olhar, vamos trocar as coisas aqui, ó.
Ó, então se eu vejo aqui, são semelhanças. Só para você entender. Ó, volta, tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui. Ah, professor, então o que é igual na interrupção e na suspensão? O que é igual é, nos dois casos, eu tenho a manutenção do vínculo empregatício e o empregado não presta serviços, tá? Agora começa a mudar. O que começa a mudar? Se não há o pagamento dos salários do período. Não há o pagamento dos salários do período. Essa é, sem dúvida nenhuma, a principal característica. A mais importante. E aí você tem dois macetes. Suspensão, não paga o salário. Suspensão, não paga o salário. Ou você pode pegar os dois S aqui, toma cuidado, sem salário. Ou você pode pegar no final aqui, não, tem a ver com não. Pronto, não, suspensão. Embora a interrupção também tenha esse problema, né? Bom, pessoal, um dos três você vai gostar, não é possível. Você pega aqui a suspensão, você tira o S e fica o não. Pode ser também, tá vendo? Que é o finalzinho. Você pegar o finalzinho N, S, não. Tira o S aqui, fica não. Não paga salário. Tá? D, cuidado com a anotação. Em regra, não há o cômputo do período. Em regra, não há o cômputo do período. Grifem, em regra. Em regra, não há o cômputo do período. Professor, por que você anotou em regra? Porque tem exceção para variar. E, em regra, não há o recolhimento do FGTS. Em regra, não computa o período e, em regra, não recolhe o fundo de garantia. Nos dois casos, você vai grifar em regra, porque nós temos exceção. Você vai anotar, grifar, na verdade, em regra, porque nós temos exceção. Tudo bem? Pessoal, já adiantando matéria, um exemplo de suspensão, vou dar para vocês, tá? Mas um exemplo de suspensão qualquer, adiantando matéria. É o sabático. O afastamento para fins de estudo. É muito comum isso acontecer, né? Trabalhadores, claro, quando eu falo muito comum, diante de uma realidade do Brasil, talvez não. Mas pensando em número, sim. Tá? Então muita gente fala que quer saber que quero passar um período nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Sonia, estudando. Você acerta com a empresa para a empresa manter o seu vínculo, só que é natural que, em regra, a empresa não vai pagar o seu salário, não vai computar o período e não vai recolher o fundo de garantia. Eu até brinco, né? Não vou perder a piada, que também você tem que rezar para ver se quando você voltar a sua vaga vai estar disponível. É uma questão de confiança, de fidúcia, mas não necessariamente isso vai acontecer. Mas é comum acontecer essa questão do sabático. O sabático, normalmente, é um afastamento para fins de estudo ou até para fins de viagem. Tá? Eu já peguei casos, né? Não só peguei casos, como já li também, de pessoas que se ajustam com a empresa de ficar um período viajando. Ah, eu quero fazer uma viagem aí, uma volta no mundo, eu quero fazer por exemplo, meu ex-sócio, ele me contou, né? Ele fez assim na época da vida dele, e ele tinha vontade de fazer isso, um mochilão na Europa. Sabe que coisa? Ele comprou só passagem de ida, ele foi mesmo com um mochilão, é verdade, falou, cara, eu vou ficar, eu não sei se ele ficou 3 ou 6 meses na Europa, mas ele fez mochilão mesmo, foi, só comprou passagem de ida e falou, bom, quando encher o saco eu volto. Mas ele acabou fazendo isso, na época, né, claro que ele fez um pouco mais jovem, isso ele não estava trabalhando, mas se for trabalhando, você poderia ter esse papo reto, essa conversa sincera com o seu chefe, com o dono da empresa, bom, se eles aceitassem isso, seria uma hipótese de suspensão do contrato, tá? Aí a gente vai fazer uma pausa, voltando, vamos ver os principais exemplos de interrupção e os principais exemplos de suspensão até lá. Vamos lá, pessoal, continuando, chegamos no nosso bloco 2, então avançando aqui. Nós vimos, portanto, fizemos uma introdução, indiquei os artigos 471 a 476 letra A para você dar uma lida, para você dar uma estudada. Trabalhamos as características da interrupção, trabalhamos as características da suspensão, e agora a gente vai começar a ver o quê, pessoal? Exemplos de cada, tá? Então vamos lá. 4. Vamos falar de exemplos de interrupção. Exemplos de interrupção. Eu vou listando alguns aqui, tá? Férias, feriados. Se o ano passado a gente teve o ano dos feriados, né? Esse ano, pouquíssimos feriados. Você olha, é um ano bissexto, né? Todos os feriados caem de quinta-feira, esse ano cai no sábado, né? E aí o ano que vem cai no domingo. Então também o ano que vem não vai ser tão assim, né? A gente vai ter uns 2 anos aí de poucos feriados. Então férias, feriados. C. Descanso semanal remunerado, repouso semanal remunerado ou folga semanal. Tá? Também um exemplo, que de acordo com a Constituição é preferencialmente aos domingos, não necessariamente aos domingos, mas preferencialmente aos domingos. D. Deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho. Aqui, ó. Licenças remuneradas. Licenças remuneradas. Vamos lá. Pessoal, deixa eu contar uma história só para você entender. O meu escritório, pode voltar aqui em mim, hoje ele é full service, né? Embora a minha formação toda é trabalhista, né? Salvo, eu tenho também formação em direitos humanos, o meu primeiro pós-doc em Portugal foi em direitos humanos, mas a minha formação naturalmente é trabalhista. Mas o meu escritório já faz um tempo que eu estava com vontade de transformá-lo em full service. Então hoje eu tenho um sistema de parcerias e eu atuo praticamente em todas as áreas do direito.
É claro que eu trabalho com parceiros, especialistas, naturalmente, porque a minha formação toda, ela é naturalmente trabalhista. E meu escritório tem matriz aqui em São Paulo, tenho filial, perdão, lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e tenho parceiros no Brasil e fora do país. Muito bem. A gente estava com uma advogada no Rio Grande do Sul, que ela, sem citar nomes até para preservá-la, mas ela estava passando por problemas de saúde. E, mais de uma vez, ela chegou para trabalhar, e assim, nós identificamos isso, e nós falamos para ela, doutora, vai para casa, né, vai descansar, você não tem condições de trabalhar, descansa. Bom, e aí eu conversei com a minha sócia, o que a gente ia fazer com esse dia? E realmente ela não produziu nada, e nós decidimos pagar esses dias. Nós demos uma licença remunerada, por uma questão de saúde. Tá? A gente poderia, talvez, descontar do salário? Claro que seria uma discussão, se houvesse um processo, tá? Não houve processo, mas nós decidimos pagar esse dia parado. Então, nós demos, por vontade própria, uma licença remunerada. Tá? E nós temos também as ausências. Vamos lá. Justificadas ou abonadas. Então nós temos as ausências justificadas ou abonadas. São hipóteses em que a lei autoriza o empregado faltar, mas não desconta. Então qual é a base aqui, pessoal? Tem que decorar o artigo 473 da CLT. Ele prevê a maioria das hipóteses, não todas, mas a maioria das hipóteses. E, curiosamente, o exame de ordem gosta de cobrar isso aqui. Então você tem ausências justificadas ou abonadas. O artigo 473 da CLT contempla a maioria das hipóteses. Só que nós temos também, pessoal, isso previsto na legislação em geral, em sentença normativa, em convenção coletiva, em acordo coletivo, regulamento empresarial, no próprio contrato individual de trabalho, ok. Mas para o exame de ordem, o artigo 473 efetivamente contempla essa maioria das hipóteses. Tá? Vamos lá. O que nós temos aqui? F. Nós temos a licença falecimento. A licença falecimento, que é a licença luto ou a licença nojo. Isso mesmo, nojo. Nojo, pessoal, claro que tem um significado que você já está imaginando qual seja, ter nojo de alguma coisa, de algum alimento, de algum animal, etc. Ou, nojo, um dos significados, é um estado de tristeza profunda. Claro que falecimento, né, pessoal? São lutos, assim, que é muito difícil, né? Claro que a medicina, naturalmente, contempla, estuda isso, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise e tal. E o direito também lida muito com isso, né? Quer dizer, primeiro que questão de dano, por exemplo, como mensurar um dano moral numa situação de falecimento, né? E no ambiente de trabalho, como mensurar quantos dias a pessoa precisa ter de afastamento para que ela possa se recuperar minimamente, para que ela tenha mínimas condições de trabalhar. O luto, pessoal, é muito difícil, né? E eu, como professor, como educador, quando eu tenho exemplo meu, eu dou, sem vitimismo, sem coitadismo, sem mimimi, nada disso, mas para que vocês entendam, né? E eu falo para vocês que a gente só sabe o que é uma coisa quando você passa por aquilo. Eu tô absolutamente convencido disso. Se você não passou por algumas situações, e eu sempre falo, pessoal, nunca julgue o próximo, nunca julgue a situação se você não passou por ela. Só sabe o que é passar por aquilo, quem passou por aquilo. Quem não passou, você pode até imaginar, mas esse imaginar não chega nem perto de saber o que é passar pela situação. Né? Então, numa questão de falecimento, só quem já perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu irmão, sabe o que é. Quem ainda não perdeu, pode até supor, mas longe de saber de verdade o que é passar. Né? Eu, praticamente, eu tive um luto em 2022 muito triste na minha vida. Eu perdi um filho, né? Eu e minha mulher nós perdemos um filho. É o Eduardo, ele já tinha nome, já tinha roupinha, já tinha tudo. E foi justamente na Páscoa de 2022. Só de falar já me dá um negócio, né? E assim, uma coisa eu falo pra vocês. Você não no Damasco, no escritório e tal, em outros lugares, BMEC. E assim, é claro que eu procurei não falar muito, eu segurei essa informação, comecei a falar depois, mas muito difícil. Eu só tô trazendo essa situação, porque é muito difícil falar assim, quando que a pessoa tem condições de voltar a trabalhar? Né? Eu, pra mim, foi uma arma que eu utilizei para que eu pudesse esquecer um pouco, para que eu pudesse esquecendo, essa é uma arma que eu uso até hoje, né? Sempre quando eu tô passando por problemas, e nos últimos 4 anos eu dou risada pra não chorar, porque olha, né, foram vários, né? Eles não param e tal, mas eu procuro estudar muito e trabalhar muito. Né? Pode ser uma fuga, pode ser, mas é melhor do que usar fuga de droga, de álcool, de não sei o que lá. Pelo menos eu estudo muito e trabalho muito, pelo menos eu procuro ocupar muito a minha cabeça. Né? Então tem a questão da licença falecimento. Tá? O que a CLT fala? A CLT ela traz até 2 dias consecutivos. Até 2 dias consecutivos. Então, em vez de até, tem uma pegadinha que é boa. Eu sei que é uma pegadinha besta, mas é importante. Se a lei fala até 2, isso significa que se a empresa der um dia, valeu. Aqui eles trocam por 3, você vai entender por quê. E aqui eles colocam consecutivos ou não, você vai entender por quê também. Tá? Então, quando é falecimento, até 2 dias consecutivos. No caso de falecimento de quem, pessoal? No caso de falecimento do CAD, quem que é o CAD mesmo? CAD é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, cônjuge, é claro que tem debate, pessoal, mas não cai no exame de ordem, se isso vale para companheiro não estável. Ascendente, linha infinita, descendente, linha infinita, e a questão do irmão. Ou pessoa dependente economicamente declarada na carteira de trabalho e previdência social. Então, cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa dependente economicamente declarada na carteira de trabalho. Tá? A licença falecimento, também chamada licença luto ou licença nojo. Tá? Temos também, G, a licença casamento. Pessoal, a licença casamento é a licença bodas ou a licença gala. A licença casamento também é chamada de licença bodas
ou licença gala. Bodas, tudo bem? Gala. Gala é um estado de alegria, um estado de felicidade. Pessoal, aqui a lei fala até 3 dias consecutivos. Até 3 dias consecutivos. Toma cuidado que as pegadinhas são muito parecidas. Aqui por, aqui 2, e aqui consecutivos ou não. Até 3 dias consecutivos. Tá? A lei dá de curiosidade, né? A lei dá um dia a mais no caso do casamento. Né? Por quê? Porque, à época, o legislador entendeu dessa maneira. Tá? Aqui, pessoal, tem uma observação a ser feita. Eu vou destacar, é uma observação que eu tenho muito carinho, é a observação do professor. O professor, ele tem todo um regramento específico, né? E você tem a base, a gente já vai ler o texto. Artigo 320, parágrafo 3º da CLT. E o professor, o que a lei traz, pessoal? A lei traz 9 faltas justificadas. A lei traz 9 faltas justificadas. Em quais hipóteses? Na hipótese do casamento e na hipótese do falecimento, mas aqui o rol, ele é menor, pessoal, tá? Aqui, o falecimento, ele é de quem? Do cônjuge, presta atenção. Pai, mãe ou filho. Perceba como muda. Cônjuge, pai, mãe ou filho. Então vamos lá na CLT, artigo 320. Se você analisar, o professor, ele começa com um regramento específico no artigo 317, e aí quando a gente vai no artigo 320, já vamos direto ao ponto, lá no parágrafo 3º, quando você está anotando. Não serão descontadas, no decurso de 9 dias, as faltas verificadas por motivo de gala, que é o casamento, ou de luto, ou falecimento, em consequência do falecimento de cônjuge, pai, mãe ou filho. Tá certo? É uma peculiaridade que eles já cobraram várias vezes. Pessoal, eu suspeito, né? Não adianta. O que eu for falar aqui, vocês sabem, né? Eu amo a advocacia, eu amo a docência, e eu amo advogar. Mas a docência, ela corre no meu corpo e na minha alma, né? Assim, a docência, eu não sei explicar o prazer que eu tenho, mas isso desde sempre, assim, sabe? Eu tenho muita influência, é verdade, também da minha mãe, foi professora pedagoga, minha mãe fez pedagogia, depois psicopedagogia, então eu acompanhei minha mãe também preparando aulas, corrigindo provas, então não vou negar que isso foi uma influência pra mim, né? Então, o prazer que eu tenho, pessoal, né? Tanto quem me acompanha aí, eu uso, também voltei a fazer, acompanho bastante live. Agora, eu faço live assim, pessoal, eu ligo lá, gosto de fazer live. Em vez de gravar o vídeo, eu prefiro fazer live, porque ainda que entre 5, 10, 15, 20, pouco importa, pelo menos eu faço ali, ela fica salva, e depois a pessoa acompanha. O legal da live é que pega a emoção da live, né? Diferente de você gravar um vídeo do que você fazer algo ao vivo, né? Ao vivo você tem a emoção do ao vivo. E voltei a comentar muitas decisões, tá? Acompanha lá também, lá no meu Instagram, @professor Leandro Pereira, tudo por isso você acha lá, tá? E o professor, pessoal, eu falo por mim, é uma profissão de muita exposição, de muita doação, de muita ajuda ao próximo. O que a gente tá doando? A gente doa tempo, a gente doa conhecimento, a gente se mata de estudar pra passar mastigadinho pra vocês. Eu já recebi de aluno assim, mas agora você tá tranquilo, né, professor? Agora você já é professor, já é advogado, tá tranquilo. O professor não para de estudar, pessoal, muda toda hora. Você imagina eu vim aqui de maneira irresponsável, de supetão, venho, vomito qualquer informação, nunca faria algo assim. Né? Preparo as aulas, sou sempre atualizado, quando sai notícia de atualização já passo fresquinho pra vocês, então eu tenho muito comprometimento em relação a isso. Tá? Então toma cuidado com a questão do professor. Bom, vamos lá. H. Doação voluntária de sangue. Doação voluntária de sangue. Devidamente comprovada. Então temos aí a doação voluntária de sangue. Devidamente comprovada. O que fala o texto? O texto traz 1 dia a cada 12 meses. Isso é muito nobre, né, pessoal? Envolve altruísmo, de ajuda ao próximo. A doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Você tem essa limitação de 1 dia a cada 12 meses por 2 motivos. Uma primeira limitação é uma limitação da medicina. Quem está doando sangue sabe que você tem uma limitação de doar a cada 2 meses, a cada 3 meses. Bom, e também tem algo, e eu falo com todo respeito, mas na verdade, para não ter abuso, né? Não estou dizendo todos, mas a gente sabe que muito trabalhador, qualquer motivo é motivo para enforcar um dia de trabalho. Né? Então, você imagina, se não houvesse limitação, o Brasil seria o maior doador de sangue do universo, né? Ia ter trabalhador que agendar toda sexta-feira a sua doação semanal de sangue para enforcar um dia de trabalho. Então, por causa disso, é uma limitação tanto da medicina quanto uma limitação cultural. Eu falo com todo respeito, mas é aquilo, né, pessoal? No Brasil a gente precisa ter lei, a gente tem problemas. Ontem mesmo, né, até conversei com a turma lá da graduação, que eu peguei aluno colando e tal. A gente tem aqui no Brasil problemas sérios culturais. Né? Essa ideia de querer levar vantagem em tudo, lei de Gerson, lei de Murphy, cortar fila, dar um jeitinho, usar subterfúgio, a gente tem que parar imediatamente com isso. Né? É por isso que a gente tem essa imagem nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né? As pessoas olham pra gente, quando a gente vai a turismo gastando, ok, mas quando a gente vai morar ou estudar fora do país, quem já foi isso, sabe o quanto a gente não é muito bem visto. Né? Então a gente precisa batalhar bastante para que a gente mude essa imagem que o mundo tem da gente. Tá? E, o que mais, pessoal? Alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. O que ali fala? Até 2 dias aqui consecutivos ou não. E como esse ano, 2024, é um ano de eleições para prefeito, vereador, deputado estadual, então você tem aqui, né? Até 2 dias consecutivos ou não. É um ano de eleições, daqui a pouquinho começa a pegar fogo, hein? E J. Comparecimento em juízo pelo tempo necessário. Comparecimento em juízo pelo tempo necessário. Eu vou dar 2 exemplos, porque tem um que o exemplo não é nosso, pelo tempo necessário. Isso, tá? Eu vou dar 2 exemplos que se aplicam à área trabalhista, parte e testemunha. Tem uma discussão aqui, pessoal, muito interessante. Imagina que você trabalhou numa empresa, foi mandado embora, botou no pau essa empresa, começou a trabalhar numa outra empresa, chega o dia da audiência. Chegou o dia da audiência, não tem o que fazer. Tem que ir lá na audiência, certo? E aí você vai ter que se ausentar da nova empresa que você tá, por aquele período. A discussão é, pelo tempo necessário,
o período de tempo necessário, que tempo é esse, pessoal? São só as horas necessárias, por exemplo, para audiência ou o dia inteiro. Não vai cair no exame de ordem, porque a lei não deixa claro. Pessoal, você lê de tudo, eu particularmente entendo que é o dia inteiro, pessoal. Não tem que fazer. O tempo que demora para ir, a audiência pode atrasar, o tempo que demora para voltar, aí fica naquela. Será que o cara enrolou lá no fórum? Será que... Sabe, para evitar isso, interpreta de maneira mais favorável ao trabalhador. Princípio indúbio para o operário ou indúbio para a mísero. Quando eu tenho uma norma trabalhista que comporta mais de uma interpretação possível, adotar-se-á a interpretação mais favorável ao trabalhador e aí você acaba resolvendo. Né? Bom, agora, pessoal, chegamos no número 5. Que são, deixa eu ver como é que eu coloquei no 4, porque é igual. Isso. Exemplos de suspensão. Então temos aí exemplos de suspensão. Então nós vimos exemplos de interrupção. Vamos falar de exemplos de suspensão. Vou começar com aquele que eu já tinha falado. O primeiro exemplo é o sabático. Por exemplo, esse afastamento para fins de estudos. Eu vou colocar também a B, porque tem muito a ver com a A, que são as licenças não remuneradas. Que são as licenças não remuneradas. Então temos aí o sabático e temos as licenças não remuneradas, tá? Pessoal, qual a ideia aqui, né? Vamos pensar juntos. Isso pode acontecer por vários motivos. Né? Eu já presenciei casos de um trabalhador estar passando por sérios problemas familiares, ou no casamento, ou com filhos, questão de vícios, de drogas, de álcool e tal, e pedir um afastamento da empresa. Chegar lá, e eu sempre falo pra todo mundo, pessoal, sei que você pode discordar e tal, já era assim, mas agora, nesse momento de vida, não tem coisa melhor. Tem jeitos e jeitos de falar uma coisa, mas nada como a verdade, pessoal. A verdade não tem duas versões. Então chega lá, se a cúpula manda embora, depois cabe ação, dá pra pensar alguma coisa, mas bater um papo reto com a cúpula. Ela vai conversar, né? É um assunto delicado, você pede uma reunião reservada, né? E você abre o jogo. Vai fazer o quê? A gente nunca pede pra passar por situações delicadas na vida. E você tá passando. Ou você ou sua família, casamento, parentes, familiares e tal, falou, eu preciso de um... Eu acho que ainda a verdade ela é um grande caminho, tá? Pausa e a gente já volta. Vamos lá, pessoal, continuando. Então chegamos no nosso terceiro e último bloco desse encontro aqui. Estamos analisando, pode voltar aqui no quadro, hipóteses de suspensão. Então temos aí hipóteses de suspensão. E aí, pessoal, veja. Vimos o sabático, as licenças não remuneradas, C, as ausências, presta atenção aqui, injustificadas ou não abonadas. Então temos as ausências injustificadas ou não abonadas. E aqui, pessoal, claro, né? Tem todo o debate dos atestados médicos, a máfia dos atestados, aquela coisa toda que a gente conhece, mas algo que você tem que saber. E é uma coisa que, pessoal, é isso. Por mais que a gente tenha, isso é público e notório, máfias de atestado, inclusive até aqui perto da Máscara, na Praça da Sé, tem, você compra atestado, você compra quantos dias, qual é a doença e tal. A gente já teve denúncias de tudo quanto é lado, não só aqui, mas em muitos lugares do Brasil. Mas apresentou um atestado, pessoal. Tá lá, quantos dias? Tá lá, a doença, o CID, que é a classificação Código Internacional de Doenças. Tem lá a assinatura do médico com CRM, presume ser verdadeiro. Eu sempre falo isso. E se a empresa quiser impugnar, o ônus da prova é da empresa. A empresa não pode partir assim na premissa, ele apresenta atestado direto e atestado falso. Não. Se a empresa está impugnando, é a empresa que tem que provar que o atestado é falso. Eu sempre dou essa orientação para RH, departamento pessoal, não tem que fazer. Apresentou o atestado, deixa eu olhar lá. Ixi, tá certinho. Tem o número de dias, tem CID, tem médico, nome do médico, número, assinatura dele, presume ser verdadeiro. É uma presunção relativa, claro. Admite prova em contrário, claro, mas traz uma presunção relativa. Tá? Bom, o que mais? D. Greve. Greve. Pessoal, a greve, já dá uma lida no artigo 7º, caput da lei 7783 de 1989, que é a lei de greve. Tá? A greve, como regra, é hipótese de suspensão do contrato. Nada impede, claro, durante um período de greve, se negociar para que os trabalhadores voltem a trabalhar, pagar o salário, computar o período e recolher o fundo de garantia. Nada impede se fazer isso, mas a greve é hipótese de suspensão do contrato. Vamos lá. O artigo 2º da lei de greve, pessoal, traz assim o que é greve. A greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação de serviços. Então é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação de serviços. Greve. Né? E você tem também aqui, pessoal, a antiga aposentadoria por invalidez. Que esse é o nome, antes da reforma previdenciária, e você tem aí o benefício por incapacidade permanente. Benefício por incapacidade permanente. Artigo 475 da CLT. E aqui, pessoal, vale a pena você anotar a súmula
440 do TST, porque eu já vou falar disso, mas tanto na hipótese da aposentadoria por invalidez, quanto na hipótese do acidente de trabalho, em que pese o fato do contrato estar suspenso, a empresa é obrigada a manter o plano de saúde e a assistência médica. A empresa é obrigada a manter o plano de saúde e a assistência médica. Tá? Então aqui eu estou falando de exemplos de suspensão do contrato. Tudo bem, pessoal? Legal? Último exemplo, F. Empregado eleito diretor de sociedade. Empregado eleito diretor de sociedade. Tem o contrato suspenso, você vai ler a súmula 269 do TST. Empregado eleito diretor de sociedade tem o contrato suspenso. Tá? Essas são, sem dúvida nenhuma, as principais hipóteses de suspensão do contrato. Aí chegamos à parte final desse tema, que é o tópico 6, que são as exceções. Presta atenção aqui. São hipóteses de suspensão, e eu estou falando de suspensão, tá? Suspensão atípica, especial ou sui generis. Hipóteses de suspensão atípica, especial ou sui generis. Vocês perguntaram no exame de ordem como isso já caiu várias vezes. O que eu estou falando? Eu estou falando de suspensão do contrato. Tá? Só que é uma suspensão diferente. Por que é uma suspensão diferente? É uma suspensão diferente porque tem cômputo do período e depósitos do FGTS. Porque tem cômputo do período e depósitos do fundo de garantia. Lembra que nós vimos lá no começo da aula, que eu falei que em regra, na suspensão, não computa o período e não recolhe o fundo de garantia? Pois é, chegamos agora nas exceções. E quais são os exemplos, pessoal? Nós temos 2 exemplos clássicos, e um é o que cai mais. O primeiro exemplo é o serviço militar obrigatório, e o segundo exemplo é o acidente de trabalho após o 15º dia. Serviço militar obrigatório, e destaquem, pessoal, esse exemplo, o acidente de trabalho após o 15º dia. É por isso, pessoal, sem machismo, nada disso, mas é uma realidade que vocês mulheres têm que conhecer, é por isso que nós homens, a gente tem dificuldade de conseguir uma ocupação profissional quando a gente está nessa idade aqui, de 17 para 18 anos. Porque não adianta, tem o alistamento militar obrigatório, como eu passei, eu vou contar até meu caso aqui rapidinho. Eu, por exemplo, eu não tinha, pessoal, lembro que na época eles falavam, não sei nem como é que tá hoje, não tô julgando e não tenho provas. Mas na minha época eles falavam assim, se você conhecer alguém, se você não sei o que lá e tal. Bom, eu como eu não conhecia ninguém, ninguém conhecia ninguém, eu fui na raça. Então fui lá, fiz o meu alistamento militar e, pessoal, eu fui até a última fase. Eu lembro que eu ia lá na unidade aqui do Ibirapuera. Então eu lembro que eu fui a primeira vez e falei, tranquilo, acho que eu vou sair. Não é que eu sou baixo, mas eu também não tenho tanta altura, eu tenho 1,76 m, mas eu sempre fiz esporte, né? Então eu sempre fiz musculação, eu sempre tive porte, né? Eu sempre tive costas largas e tal. E aí, assim, eu lembro que, tipo, da primeira fase, eu comecei a fazer musculação já com 15 anos, eu fui passar, o cara falou, tá, eu lembro o que ele falou, cara, do exército, ele falou assim, tipo, ele quis dizer assim, tá preparado pra pegar forças armadas, tá? Eu não fui lá, né, todo meninão, não sei o que lá, aí ele bateu assim nas costas e falou, esse aqui tá bom pra entrar nas forças armadas. Aí eu pensei, assim, eu não tô bom pra nada, né, nem olha pra mim, tá bom. Eu fui, pessoal, até a última fase. E eu lembro que na época eu tinha entrado na faculdade de engenharia com 17 anos. E eu falei, cara, o contrato tá o quê? O contrato ele tá suspenso. Então o contrato ele fica suspenso no caso, e aí você. E a gente vai ver o que acontece, né? Mas nessa situação, serviço militar obrigatório, computa o período e a empresa é obrigada a ficar recolhendo o fundo de garantia. Claro que nenhuma empresa gosta de ter um empregado suspenso, sem trabalhar, e ainda assim ficar depositando o fundo de garantia. Né? Bom, e a questão do acidente de trabalho, pessoal, deixa eu desenhar aqui. Vamos lá. Nós temos um divisor de água aqui, que é o 15º dia. Tá? Bom, vamos imaginar que ocorra um acidente e eu tenho uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Tá? Eu tenho a CAT, comunicação de acidente de trabalho. Tudo bem. Pessoal, os primeiros 15 dias, inclusive, eu falo de interrupção do contrato. Os primeiros 15 dias representam hipótese de interrupção. Ou seja, eu tenho pagamento dos salários do período. Já no 16º dia e seguintes, eu tenho hipótese de suspensão. Só que é uma suspensão atípica especial sui generis. Por quê? Porque o empregado vai receber o B91, que é um benefício previdenciário, que é o benefício por incapacidade temporária acidentária. Na prática, os trabalhadores falam que vão para a Caixa, não é que eles vão para a Caixa. Eles recebem o B91, muito bem. E aí, pessoal, nesse período, volta aqui, está computando o período,
e a empresa é obrigada a ficar depositando o fundo de garantia. Aí já adiantando matéria, a gente vai vir em aula posterior, e esse empregado vai fazendo perícias médicas junto ao INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Quando tem a alta previdenciária e volta, pelo prazo mínimo de 12 meses, não cabe despedida sem justa causa. É a famosa estabilidade acidentária. Tá? Então só para você visualizar, já fica com essa imagem na cabeça. Ocorreu o acidente, você tem primeiro interrupção, depois você tem suspensão, e por fim você tem estabilidade. Interrupção, suspensão e estabilidade. Tá? Vamos lá, pessoal, segundo tema. Vamos falar um pouquinho de férias. Vamos falar de férias. Férias. Tópico 1, fazer aqui uma introdução. Pessoal, as férias, elas têm previsão constitucional, lá no artigo 7º, inciso 17 da Constituição, que traz a previsão de férias anuais, remuneradas, acrescidas, do terço constitucional. Então você tem férias anuais remuneradas, acrescidas do terço constitucional, férias mais um terço, e também você tem, na CLT, a previsão dos artigos 129 e seguintes da CLT. Temos também esta previsão. Tá? Bom, as férias, pessoal, ainda nessa parte introdutória, elas partem de uma premissa básica. Que é essa aqui, ó. Eu vou trocar as cores, tá? Você tem aqui os primeiros 12 meses, e esses primeiros 12 meses, eles são conhecidos como período aquisitivo. E temos aqui, ó, os próximos 12 meses, que nós temos aqui como período concessivo. Então nós temos os primeiros 12 meses, período aquisitivo, e os 12 meses subsequentes, período concessivo. Pessoal, o único período que efetivamente ele é simples é o primeiro. Porque todos os outros, eles são híbridos, ou de duas faces. Porque ele acaba sendo concessivo do anterior e um novo período aquisitivo. Concessivo do anterior, novo período aquisitivo. Concessivo do anterior e novo período aquisitivo. Mas essa é uma ideia básica. Trabalho, 12 meses para gozar. Trabalho, 12 meses para gozar. Vou passar para vocês aqui as principais regras. Regras são importantes. Tópico 2 aqui, ó. Claro que você vai ler tudo que eu dei, mas quais são as principais regras? Uma primeira aqui, Romano. As férias serão concedidas por escolha do empregador. Esse é um erro muito comum das pessoas. E quando cai em prova, se você não conhece a regra, é normal você cair nessa pegadinha. Eu já ouvi muito em reunião no escritório. Ah, mas doutor, lá na empresa que eu trabalhava, eu escolhia minhas férias. Não, é mentira. A empresa fingiu que você escolheu as férias. Mas na verdade, quem escolhe a época de gozo de férias é o empregador. E tem que ser assim. Você imagina se fosse solto. Você pega julho, dezembro, janeiro, para a fábrica. Todo mundo escolhe, vai viajar em dezembro, janeiro, para a fábrica. Não. Quem escolhe a época de gozo das férias é o empregador. Só que nós temos em tese, vem aqui no quadro, duas exceções. Em tese, nós temos duas exceções. É o empregador que escolhe. E quais são essas duas exceções? Primeira exceção, pessoal. Empregado, estudante, menor de 18 anos. O que ele tem direito? Ele tem direito à coincidência com as férias escolares. Não é que ele escolhe, assim, escolhe. Não. Ele tem o direito de coincidir as suas férias do trabalho com as férias escolares, o que faz muito sentido. A CLT prevê. O que mais? Você tem também empregados, membros de uma mesma família que trabalham, perdão, na mesma empresa. Eles têm o direito da coincidência dos períodos. E o que fala o texto? Se assim desejarem, e se isso não ocasionar prejuízos para a empresa. Porque pode acontecer, pessoal, e eu conheço gente sem citar nomes, que quando tira férias, tem como perder a piada, tira férias inclusive da família. Fala, não, eu quero viajar sozinho e tal. Eu sou exatamente o contrário, né? Eu, data máxima vênia, eu sempre achei um porre viajar sozinho. Eu nunca gostei. Eu viajei muito, muito a trabalho sozinho, mas é diferente, você tá a trabalho, é uma pauleira, uma correria. Mas assim, viajar sozinho, eu acho um porre. Eu respeito opiniões contrárias, mas eu acho muito chato. É sempre legal você ter uma pessoa, tal, pra você viajar, pra fazer companhia. Eu sempre gostei, mas respeito opiniões contrárias. Mas eu conheço gente, próximos até, que tiram mesmo uma semana do ano, inclusive da família. Então a CLT já previu isso, né? Tem o direito com esses períodos, se assim desejarem, e se disso não ocasionar prejuízos à própria empresa. Tá? Segunda regra, pessoal. Você tem a possibilidade de fracionamento das férias em 3 períodos. Você tem a possibilidade de fracionamento das férias em 3 períodos. Um primeiro, no mínimo, 14 dias corridos.
Um segundo, no mínimo, 5 dias corridos. E um terceiro, no mínimo, 5 dias corridos. Claro, se o empregado concordar. Precisa aqui de concordância do empregado. É claro que a ideia é as férias serem gozadas em um único período para recuperação das energias físicas e mentais. Mas hoje é possível fracionar assim, no mínimo, né? Então seria um período mesmo de férias e 2 feriados, vamos dizer assim. Mas é assim, e a CLT prevê. Tá bom, pessoal? Então, infelizmente, encerramos aqui o tempo por aqui. Deem uma lida em todos aqueles artigos de férias, tá bom? Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.